inspirado hoje, olha. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Ah, coisa linda, né? Estamos de volta, bonitinha. Você não precisa mais do que 1 minuto para ter a primeira impressão de alguém, certo ou errado? Você conhece uma pessoa e automaticamente você acaba fazendo uma avaliação sobre ela. Isso sempre se baseando no que você viu. Mas será que a primeira impressão de fato é a que fica? O que você acha, bonitão? Esse é o tema do nosso papo, na presença da psicóloga e coach Carolina Salles e dos atores André Garoli e Tatiana de Marca. Boa noite a todos, minhas crianças, obrigado por terem vindo, viu? Você está insuportavelmente linda. Obrigada. Tá tudo bem, André? Tudo bom, querido? Ótimo. Bom, vamos começar. Claro, vou começar com a Carolina, porque coach é coach, não é? Bom, por que a primeira impressão mexe tanto com a gente? Então, verdadeiramente, o nosso cérebro, ele foi feito para a gente sobreviver. Então, em qualquer ambiente que a gente chega, uma pessoa, um ambiente novo, quando a gente vê pela primeira vez, automaticamente, como uma defesa mesmo, a gente vai observar e fazer uma avaliação sobre aquilo, fazer um julgamento, até para que a gente saiba como se comportar. Será que eu posso me aproximar? Não posso me aproximar? O que eu faço nessa situação? Então, é muito importante, primeiro, por um mecanismo de sobrevivência mesmo que a gente faz. Isso. Pois é, e é automático, fazemos todos. Em alguns contextos, isso pode ser, inclusive, um grande sabotador, porque a gente tem ali a primeira impressão e ficamos com aquela primeira impressão e, às vezes, não nos permitimos a segunda, a terceira, sobrepor uma outra impressão, porque pode ser que aquele momento, nós, ali, olhando para aquela situação, estávamos num determinado momento, com uma experiência, com o nosso pensamento, o nosso modelo de enxergar o mundo, e aquela pessoa que chegou também estava, né? E aquela é uma fotografia, é só um momento, mas ela é muito importante, porque é impossível apagá-la, a gente não tem uma amnésia, né? Ela fica ali, o que a gente faz depois é ir sobrepondo outras percepções. Tatiana, André, vocês acham que de fato a primeira impressão é a que fica? Eu acho que é bem importante a primeira impressão, mas ela não fica, não. Eu acho que não. A pessoa pode surpreender, né? Para o bem ou para o mal. Às vezes você tem uma impressão errada de alguém, né? Sem dúvida. E aí você não se permite. Exatamente. Isso que eu acho ruim. Eu acho que você tem que se permitir conhecer primeiro a pessoa para poder, né? E a nossa avaliação, ela é muito em função do que a gente traz mesmo, né? Algumas pesquisas, inclusive, já foram feitas mostrando fotografias de pessoas, por exemplo, de homens, e as pessoas avaliavam a orientação sexual, sem ter nenhuma, só observando. Tá. E depois foi dito para essas pessoas, olha, não, mas essa daqui tem tal orientação sexual, essa tem uma outra. E depois misturaram as fotografias e apresentaram novamente. E aí, a primeira impressão, as pessoas tendiam a repeti-la, mesmo com a informação de qual era a orientação sexual da pessoa. Mas isso aqui é isso aí, André. Você acha que a primeira que fica? Olha, quando era mais novo, sim. Agora a gente fica mais descolado, né? Então eu já desconfio sempre da ideia da primeira impressão. E acho que trabalhando com teatro, quer dizer, essa ideia da construção, né, da persona, né, do personagem, é engraçado, porque assim, eu realmente nunca sei qual é a primeira impressão que as pessoas têm. Mas eu também nunca sei se eu estou representando o tempo inteiro quem eu estou sendo, né? Se eu estou sendo o André, se eu estou sendo um personagem. Tá. E, né, então, e isso é uma coisa que, para a gente que trabalha com isso, toda vez que eu olho, eu estou sempre pensando nesse sentido. Né? Será que essa é a pessoa? Será que isso é a imagem que ela está tentando me vender? Né? Depende da situação onde a gente está. Então, acho que, assim, atualmente eu ando mais escolado nesse sentido. Mas olha, Carol, eu vou dizer, quando a gente encontra alguém assim pela primeira vez, nós julgamos, mas também somos julgados. Existe essa coisa do conceito, que eu acho que vamos tentar fazer uma análise etimológica disso. É o pré-conceito. Às vezes não é nada daquilo. Não é? Exatamente. E esse, quer dizer, se a gente passar por esse juízo de valor, nós vamos, com toda certeza, influenciar
embora inconscientemente, nossa relação com essa pessoa. Mas com certeza, Rony, porque nós temos programação, né? A gente se programa em função do julgamento que a gente faz, Exatamente. do pensamento que a gente tem, daquilo que a gente fala. E a partir dessas programações, a gente inclusive se comporta com o outro. Então, se eu ali recebi uma informação de que eu estou me sentindo ameaçada, eu automaticamente vou responder deste jeito. Ou se eu estou me sentindo num ambiente acolhedor, eu também vou responder deste jeito. Então, inconscientemente, então, mesmo que a gente não perceba, a gente absorveu aquela informação, processou aqui dentro dessa máquina fantástica e a gente acaba se comunicando com o outro em função do que a gente aqui dentro avaliou. Tati, você tem assim, vamos dizer, clareza, você vê com clareza a imagem que você quer transmitir? Olha, eu quero ser aceita, né? Sim. Eu quero agradar. Quem não? Então eu tento passar uma imagem boa, mas nem sempre, né? Não sei se as pessoas me veem assim, mas eu tento passar uma imagem boa, positiva. Não sei. Mas é o olhar do outro, né? Então, Claro, às vezes claro. eu acho que eu estou passando isso, mas eu não sei também. Sim. Depende do outro, né? Sempre depende, e é muito interessante, né, nessa avaliação, porque nunca é unilateral, tem os dois lados. Sem dúvida. E às vezes leva-se muito mais em consideração justamente quem está julgando do que quem está sendo julgado, porque você está só se apresentando. E aí, André, você não falou nada em relação a isso. Você vê com clareza a imagem que você quer transmitir? Não, eu acho difícil. É isso, há todo um contexto, né, a situação, a circunstância. Então, eu realmente não tenho um controle. Um exercício que eu gosto de fazer muito dando aula é a primeira aula eu faço uma anotação de cada aluno, da minha primeira impressão que eu tive no primeiro dia de aula. E faço nesse mesmo relatório, eu faço no último dia de aula. E é incrível como, assim, um aluno que você, a princípio, no primeiro dia você julga e diz, esse vai ser chato, vai ser aquele coisa. Como a coisa muda, porque é isso mesmo que você disse. Quer dizer, tem muita gente que entra na defensiva, você fala assim, então esse aqui é tímido, e na verdade ele só está também tentando chegar, né? Então é muito difícil. Sim. Porque a imagem que a gente quer passar, normalmente, recai, eu acho que diretamente na forma como nós nos apresentamos. A roupa, o gestual, eu acho que vai muito por aí, não? Muito. Por isso que quando a gente tem clareza, e às vezes a gente não pensa mesmo nisso, qual é a imagem que eu quero transmitir? Qual é a percepção que eu gostaria que as pessoas tivessem a meu respeito? Isso nos ajuda a nos alinharmos de como é que a gente então quer se comportar, como eu quero me vestir. Porque se eu quero, por exemplo, me apresentar de um jeito mais sério, que cores de roupa eu uso, que estilo de roupa eu uso, que gestos eu faço. Se eu quero um estilo mais descontraído, então já é uma outra linguagem, é uma outra roupa de uma outra cor. Então, saber qual é a imagem que a gente quer transmitir é importante. Claro que, por uma primeira impressão, ela vai fazer muito efeito. Quando a gente começa daí a conviver, André, que é isso que você está dizendo, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo outras facetas daquela pessoa. E a gente também vai mostrando outras facetas nossas. Olha, que seus colegas fizeram aí, que mexem com a nossa cabeça, fizeram uma pesquisa, presta atenção, 93% da comunicação está na forma como nos apresentamos. 93? 90 aqui, 93% aqui. É verdadeiramente assim, 55% está na forma como a gente se expressa corporalmente e 38% no nosso tom de voz e somente 7% tem a ver com o conteúdo do que a gente comunica. Então, muito mais importante que o conteúdo... Não, é exatamente isso. Forma, né? 55% tem a ver com a nossa expressão, com o nosso corpo, né? E a gente comunica muito pela nossa expressão, pelo nosso olhar, pela nossa boca e o nosso tom de voz também, se a gente fala mais alto, mais baixo, mais rápido, mais lento. Agora, o conteúdo é só 7%. É incrível isso, né? Nossa, como é pouco. Nossa, agora você solucionou para mim o problema como professor. Às vezes eu acho que eu estou falando coisa que está chegando 7% só. 7%. As pessoas vão ficar muito mais atentas à forma como você está se apresentando. Entendi. Óbvio que o conteúdo também é importante, claro que é. Mas ele não é, ele por si só, ele diz pouco de nós. O André, inclusive, falou uma história aqui, ele falou o contrário, mas às vezes a gente, com essa pessoa, logo de cara, curtiu, gostou e tal. No teu caso foi o contrário. Isso acontece muito, né?
Eu sempre vi de um jeito e era de outro. Não tem comigo, foi sempre ao contrário. Mas isso tem a ver com os nossos valores, com o nosso jeito de ser. Dependendo de como a gente vai olhar ali e aquilo vai se comunicar e casar com a gente. Ou vai se distanciar. Como você tem esse academicismo todo e você sabe tudo, vamos botar aqui, nós três trabalhamos aqui com comunicação. Vocês já fizeram algum julgamento errado? Quebrar a cara por, ou sei lá, uma boa e era má impressão e vice-versa? Tá, por exemplo, a Tati, quando eu fui trabalhar com ela, eu olhei e falei assim, não, pelo amor de Deus. Mas, parece nórdica, que chega, fria, você fala assim, nossa, ela não é tímida e tal. Não é nada, isso aí é uma... Mas é impossível. Rio de Janeiro que mostrou. Chega lá, bicho, olha... Não, você conhece as pessoas, ai, que anjo, é o inferno. Isso já aconteceu comigo 1 bilhão de vezes. E ao contrário, cara chato mesmo. Depois, nossa, uma maravilha de pessoa. Acontece isso. Ou por timidez, ou sei lá por quê, do cara que é chato e que é recluso. Enfim, não vamos discutir sobre isso, né? Porque eu não sei se há algum caminho para a gente modificar isso, Carol. E o caminho... Dessa primeira impressão, das lógico. Duas partes, claro, o caminho é das duas partes, né? Por um lado, quem faz esse julgamento, quem coloca ali uma primeira impressão. Se esta pessoa se permitir ir para a segunda, terceira, quarta impressão, certamente ela vai conhecer a pessoa de uma outra forma. E a gente também, quando a gente tem clareza de qual é a imagem, de qual é a impressão que nós queremos passar, também tem formas da gente se ajustar. Até, por exemplo, se eu tenho um pouco de timidez, eu posso desenvolver a minha habilidade de me comunicar ou de me relacionar. Ou, por exemplo, se eu falo mais para dentro, eu posso também treinar para que eu possa falar, que as pessoas possam me ouvir melhor. Então, tudo depende do que a gente quer passar, qual o entendimento que a gente tem a respeito disso, porque tudo tem um caminho, sempre tem uma solução. Agora, o que a Tati falou é absolutamente verdadeiro. Ainda mais na nossa atividade profissional, você quer ser aceito, porque nós trabalhamos com comunicação. Quanto maior o número de pessoas que a gente tiver ao nosso lado, melhor, justifica o nosso ofício. Claro. Então, eu também quero ser aceito. Não faço nada, não sei o que fazer, mas se aceito ou não, eu não sei. Deve acontecer isso com vocês também, né? Não tem fórmula. Não tem. Exato. Agora, não tem fórmula, mas tem alguns caminhos que podem nos ajudar. Queremos saber, Carol, fala. Sabe, primeiro, compreender do que ser compreendido. Então, quando chegarmos num ambiente, se queremos causar uma boa impressão, é muito válido que a gente primeiro observe aquele ambiente, observe as pessoas, ouça. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E às vezes a gente chega num ambiente já querendo tomar conta daquele ambiente, sem antes conhecer quem são as pessoas que estão ali, com quem estamos nos comunicando. Isso é muito importante porque se a gente já sabe, a gente também pode se preparar e estabelecer uma relação mais próxima. Observar, se aquela pessoa é uma pessoa mais agitada, eu posso também estar num movimento mais agitado. Se ela é mais calma, eu também posso estar num movimento mais calmo. Eu posso me adequar ao ritmo ou ao estilo daquela pessoa. Mas então é quase como construir um personagem, então. Mais ou menos. Talvez muito mais para Ai, se Stanislavski ouve isso. Talvez para... porque a circunstância, né? Dependendo como você entra. E por isso, como eu falei antes, se a gente sabe qual é o nosso objetivo, a gente sabe o que fazer. Então, se o meu objetivo é ter uma boa impressão, eu posso ali conhecer esse ambiente e sim me adequar a ele. Eu não necessariamente vou viver um personagem, vou vestir uma pessoa que eu não sou. Absolutamente. Eu vou primeiro estabelecer uma relação, porque certamente eu vou ter muito mais espaço para ser eu mesma depois. Em relação a estabelecer uma relação, existe um texto que eu acho a coisa da maior delicadeza. Eu tenho imensa simpatia. Estamos falando de construção de personagem? Pô, não Lago Dourado. Esse espetáculo que vocês estão fazendo é muito lindo. É muito lindo. É de uma delicadeza, né? Em termos comportamentais e tudo. Não sei se chegou a ver. O filme todo mundo viu, né? É lindo. Eu queria que vocês falassem desse up-to-date que vocês deram nesse clássico.
O filme, como você falou, quer dizer, o Fonda, né? Quem quis foi a Jane Fonda e convidou o pai. E foi uma situação muito difícil, porque eles estavam brigados. Isso. E o Henry Fonda disse que faria o filme desde que ele fizesse da forma dele. E o filme acabou tendo um peso. É um filme que, de uma certa maneira, essa relação do pai com a filha é muito densidade cruel, psicológica forte. A peça em si não tem essa densidade. Ela é uma delícia. Ela é uma comédia dramática. Sim. Né? É uma pessoa que já tem uma idade, né? E aí é um casal que já tem uma idade e que, de uma certa maneira, está isolado nesse Lago Dourado, que vai receber a filha, e ele não tem uma relação muito agradável com a filha, e a filha está trazendo o novo namorado com o filho dele, não dela, para conhecer. Então é uma situação hilária, né? O Ari Fontoura e a Ana Lúcia Torre. O Ari esteve aqui falando do texto. O Ari esteve aqui, nós ficamos até jantar comigo aí, foi muito legal. É uma coisa, é uma aula. É uma aula para poder ter a oportunidade de trabalhar com os dois. Vocês estão lá no Teatro Vivo ainda? A gente, na verdade, é um festival vivo, do Teatro Vivo, que cada final de semana é uma peça. Tá. E nós estamos encerrando o festival agora, nessa sexta-feira? Nessa sexta, sábado 27, e domingo. Só 3 apresentações. Tá. Sexta, 20 horas, está aqui escrito. Isso. Sábado, às 21, domingo, às 18 horas. Vocês estão ali no Teatro Vivo, que fica na Avenida Dr. Shukri Zaidan, Brooklyn Novo. Porque o Morumbi, tu fala Morumbi começa em Juiz de Fora, acaba em Tóquio. Não é assim. O Shopping Morumbi, que fica aí em frente, é no Brooklyn Novo. Pronto. Então as pessoas se perdem. Você vai entrar em Waze, sei lá, nessas coisas todas, vão te mandar para outro lugar. Brooklyn. Brooklyn Novo. Sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado por terem vindo. Obrigado.